boa, né? Você vê aí, né? Eu coloquei ali a Ásia, né, pessoal? A Ásia no mar, né? São 17 mil quilômetros, tá? De distância entre a Ásia, né? A China lá, como se diz, e a América, né? Aí botei a América aí no meio, tá vendo? Eu botei a M América. E da América para a África, nós temos 2.500, né? 2.500 a 2.700 quilômetros, né, pessoal? 2.000 quilômetros. Então imagine, né? A distância da China, tá, para a América é de 17 mil. E da América para a África são 2.500 quilômetros, tá? Aí o que, que eu fiz? Aí é um mar, né, pessoal? Nós temos aí, eu botei um mar, tá vendo? E embaixo, lembra que a China construiu, tá, uma ponte e, além disso, túneis no meio do mar, de 55 quilômetros. Vamos embora pensar. Cada parte daquela cilíndrica que eles colocaram, a parte cilíndrica para atingir o fundo do mar, tinha 120 metros e 50 peças dessas, toda feita de aço, né? De aço, material realmente bom, né? Galvanizado e tudo. Então, vamos pensar assim, né, pessoal? Na guerra aí dos Estados Unidos, com essa brincadeira deles aí, nem não contando todas as guerras, gastou quase 34 trilhões, pessoal. 34 trilhões. Será que não poderia, né, os países unirem a América, né, a Ásia, a América, a África, esses países todos, e gastar uma grana e fazer, a ideia qual é, tá? Pensamento. A gente está querendo ir para Marte, né? Colonizar Marte e outros países, Lua e tudo, né? Então aqui no nosso continente tem esse afastamento tão grande, né? Dos continentes aí, como você vê, e a gente sabe muito bem que com a tecnologia de hoje, que nós temos tecnologia hoje para isso, pessoal, poderia interligar, certo? A Ásia, a América, eu sei que são 17 mil quilômetros, mas procuraria os lugares, teria que fazer uma sondagem dos lugares menos profundos, porque tem profundidade aí que vai até 10 mil, quase 4 mil quilômetros de... 4, 4 mil quilômetros não, pelo amor de Deus, velho. 4 a 10 quilômetros de profundidade, né? 4 a 10, até 10 quilômetros de profundidade. Então, podia margear isso e fazer o lugar de procurar fazer uma sondagem de lugares menos profundo, né? E fazer aí, pelo menos, eu faço um cálculo de 150, tá? Colunas no mar, daqui para a Ásia, estou falando no lado da Ásia, tá? Então, 150 colunas ligando ali ao Peru, tá, pessoal? Ligando ao Peru, que é a América, né? Então, seriam 150 colunas dessas, em profundezas, grandes profundezas, de até 4 a 5 ou mais, 5 quilômetros de profundidade, tá? Então, eles poderiam fazer essas colunas, cada coluna dessa seria 150, pelo meu cálculo, né? E seria 113 quilômetros de afastamento de cada uma. Quer dizer, seria 150 colunas com 113 quilômetros de afastamento. Em cada coluna dessa, ou em cada plataforma que eles poderiam criar no meio do mar, eles poderiam ter luz própria, né, pessoal? Porque aí você tem movimento do vento, tem movimento do ar, tem o sol. Então, cada uma dessa poderia ter luz própria, né? Energia própria, né? E cada coluna dessa poderia suprir, por exemplo, se botar drones automáticos aí interligando todas elas, tá? Essas 150 colunas, uma outra, uma maior, uma menor, o lugar, poderia alimentar, né, os drones, e os drones se interligar. Entendeu? Hoje tem drone que acho que tem mais autonomia de mais de 200. Podia ser, né? No caso aí seria elétrico, que seria mais benéfico, né? E seria menor custo, né? Então cada plataforma dessa poderia ter sua própria energia, certo? E os drones passando entre essas plataformas. E a distância entre seria de 113 quilômetros. Até a plataforma maior, como é que se diz assim, com mais condições, certo? Distribuía isso e fazia a ligação entre a Ásia e a América através desses drones com poderes grandes, né, de levar mercadoria, certo? E a distância não seria muito, seria 113 quilômetros, abastecendo em cada uma plataforma, certo? Que aí você fala, pô, mas isso aí vai ser
Vai ser dinheiro. Sim, gastou 34 milhões para destruir, 34 trilhões para destruir. Será que não poderia ter um projeto, tá? Sobre essas obras, já que eles têm, né? A China, por exemplo, construiu essa ponte, esse túnel no meio aí do oceano, de 55 quilômetros. Não poderiam fazer, tá? As Américas se juntarem e fazer essa interligação desse meio aí, no meio do mar, aí, a 113 quilômetros de cada um, a 17 mil quilômetros de distância. Pessoal, isso é um desafio. É um desafio, é igual o desafio que o pessoal quer montar, quer terraplanar lá Marte, a Lua. Por que não começar por aqui, que seria uma coisa benéfica, em vez de estar matando tanta gente, gastando 34 trilhões, né, pessoal? Certo? E essas ligações dessas torres, né, pessoal? Essas ligações dessas torres, elas seriam ter sua condição própria. Seria como se fosse um posto, né? Um posto avançado para abastecer, consertar e as naves passar de uma para outra até chegar ao seu destino, que é 17 mil quilômetros. E do lado de cada África seria menos, né? Que a distância é menor, certo? Seria 2.500, 2,5, 2.500, né, pessoal, tá? Quilômetros, tá? E sobre o mar também, e seria menos torre, né? Menos torre para construir. Então, o dinheiro está aí, tecnologia está aí no mundo. Explorariam isso, eu tenho certeza que ficariam assim os países interligados muito mais rápidos através do mar. Tá, ó, aí vocês podem, né, às vezes até usar navio aí, interligação entre uma e outra, não tem coisa. O negócio seria uma exploração dessa, certo? Já que a gente está querendo ir para Marte, aqui seria uma coisa também como um desafio humano, né? Um desafio que eu acho que seria bom fazer isso, porque... E outra coisa, terremoto, assim, afastamento, ele sabe que vai ter, tem problema das placas de deslocamento, né, causando terremoto, essas coisas, mas eles poderiam já estabelecer isso, né, fazer melhor área, a área menos profunda, tudo isso, todos esses cálculos aí pode ser feito. E a interligação entre os continentes, não é não? Ligaríamos a Ásia, a África, a América, tá? E se unir, gastavam esse dinheiro aí e fariam essa interligação.